A torcida do Palmeiras já não aguentava mais a novela Vitor Roque. O atacante tinha tudo acertado para ser o novo jogador do Verdão, mas a La Liga vem complicando e complicou diretamente a liberação para o negócio ser oficializado. O Barça está precisando de dinheiro e quer liberar o brasileiro de qualquer jeito. Lembrando que o Vitor Roque teve oportunidades no Barcelona, jogou até alguns jogos na época com Xavi, mas o técnico não deu oportunidades e nem mesmo o Vitor conseguiu entregar futebol necessário. Com isso ele foi emprestado pro Betis, tá jogando lá, mas muito aquém de ser o Vitor Roque que muitos imaginavam. Ele até tinha descartado voltar pro Brasil, só que agora o Palmeiras teve a oportunidade e o Tigrinho estava realmente ansioso para poder disputar o Super Mundial de Clubes, até porque Vitor Roque não é bobo nem nada e quer uma vaga para a seleção brasileira. O clube catalão, o Barça, havia encontrado uma brecha na FIFA para que a transação fosse concretizada. As próximas horas do dia de ontem e do dia anteontem também haviam sido decisivas e a novidade é que o presidente da La Liga, Javier Tebas, teria uma reunião a qualquer momento para bater o martelo de vez na situação de Vitor Roque. O Verdão havia se comprometido a pagar 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do artilheiro, convertendo em nossa moeda, isso dá em torno de 151 milhões de reais. É um fato que o Barcelona estava proposto a vender e o Palmeiras a comprar, mas a La Liga vetou diretamente qualquer possibilidade da transação acontecer. Lembrando que Vitor Roque, se não for pro Barcelona, provavelmente vai mesmo para outro clube, até porque a relação com o Barça está estremecida há bastante tempo e o clube catalão entende que está sendo prejudicado se não vender o atacante, que não foi tão barato assim. Leila Pereira e seus pares estavam confiantes que a contratação do brasileiro de 19 anos seria fechada até a sexta passada, ou até mesmo o dia 28 de fevereiro, dia de aniversário de Vitor Roque, e que estava tudo certo, mas não aconteceu. O Palmeiras tem que aceitar que Vitor Roque não irá para o clube, pelo menos não agora, já que ele pode chegar com um acordo com o Palmeiras só no meio do ano, pois a La Liga e os mecanismos da La Liga não deixaram a contratação acontecer. De fato angustiante para Vitor Roque, que não é titular absoluto do próprio Real Betis, que veio para o Barcelona pensando que seria um jogador de pleno destaque, que passaria anos a fio jogando na maior qualidade do mundo na equipe catalã. Porém o sonho foi arruinado e o próprio Vitor Roque, seja no Barcelona ou pela seleção brasileira sub-20, não vem entregado o futebol do nível que todos achavam que ele chegaria. E claro, ir pro Palmeiras, sendo camisa 9 da equipe de Abel Ferreira, poderia fazer o Vitor ter mais tempo no futebol brasileiro, consequentemente ser mais bem visto pelo Dorival Júnior, mas a transferência realmente não vai acontecer. E para você ver como muitas das vezes a desorganização é um elemento fatal, pois o Palmeiras poderia ter visto essa situação e evitado toda essa dor de cabeça, ainda mais pelo fato de que não terá o Tigrinho no seu plantel. E estou falando agora de Pep Guardiola. Todo mundo sabe que essa tá longe de ser a temporada nível guardiolista que conhecemos. Ele não vive grande fase, muito ao contrário, com as cores do Manchester City, e tem agora uma oferta em mãos para deixar a elite do futebol europeu a partir da próxima temporada local, ou seja, no verão do velho continente. A proposta é do mundo saudita, conforme informações do jornal El Nacional da Espanha. Estamos falando de desafio financeiramente maior do que ele se encontra na Inglaterra, por exemplo. Os números não foram informados pelo jornal, mas é claro que se trata de valores acima da média. Afinal, para Guardiola, dinheiro não é um problema, já que ele é um dos técnicos mais bem pagos de todo o planeta. Mas o que pensa o Pep? De momento, não há nenhuma resposta de Guardiola. Tudo ficará para o fim da temporada. Hoje o técnico está empenhado em recuperar o Manchester City, que briga apenas por uma vaga na próxima Champions League. Muito porque você sabe, inclusive, que Guardiola foi eliminado para o próprio Real Madrid nos playoffs para as oitavas de final da Liga dos Campeões. E recentemente, com o revés sofrido para o Liverpool, as coisas ficaram impossíveis do City pensar em mínima possibilidade de título, até porque a equipe não é constante, vem perdendo jogos de maneira abrupta e muito longe do nível do City que conhecemos. Além disso, se deixar o City, o destino não seria para o mundo saudita para Pep, e sim para supostamente um desafio em seleção. O grande desejo de Pep um dia é poder assumir um grande plantel nacional. O Manchester City está tranquilo em relação ao interesse em Pep Guardiola. Recentemente, o contrato foi até renovado. Por sua vez, nada poderá fazer diante de tanto dinheiro e, sobretudo, se Guardiola optar por sair. Pep chegou ao City em 2016, depois de ter deixado o Bayern de Munique. Desde então se tornou o maior técnico da história do clube inglês com sobras e um dos maiores da Premier League. Para alguns até, ele empata com Alex Ferguson. São 6 títulos ingleses conquistados e uma Champions League, troféu que até então era inédito no clube. Além disso, venceu várias copas locais e, claro, o Mundial de Clubes contra o Fluminense.
Guardiola não vive uma boa fase, mas é um gênio inegável. E claro, se continuar tentando, pode fazer do City uma máquina novamente. Vem passado por momentos instáveis, até mesmo na sua vida pessoal. Mas todos sabemos que Guardiola nunca pode ser subestimado. É alguém que tem vários elementos para fazer do City uma máquina de novo. E claro, se for treinar uma seleção ou da Europa ou até mesmo da América do Sul, como até o Brasil, ele tem muita competência para saber o que está fazendo. Agora o Liverpool vai até Madrid para tentar observar Arda Güler. O turco não tem espaço com o técnico italiano atualmente, e o técnico italiano é Carlo Ancelotti. Real e Liverpool podem realizar uma importante negociação para a próxima temporada. O clube merengue possui, na visão de muitos, o melhor time titular do futebol europeu. No entanto, com isso, alguns jogadores acabam ficando sem oportunidades, o que parece não estar agradando. Conforme publicado na imprensa espanhola e repercutido no Team Talk, o Liverpool estaria de olho nesse desfecho e há algumas semanas teria realizado uma consulta ao Real Madrid para entender melhor a situação. Os Reds estão interessados no meia Arda Güler. De acordo com a publicação, apesar de Güler entender que precisará ter paciência para se consolidar no time, ele tem dúvidas se a oportunidade realmente chegará. O relevo, por sua vez, conta que Ancelotti não está totalmente contente com o jogador. O jornal conta que Ancelotti não está gostando do trabalho defensivo realizado pelo turco, o que poderia ser um dos fatores para os poucos minutos em campo. Na atual temporada da Europa, Arda Güler esteve em campo somente por 965 minutos. Parece muito, mas para o nível do futebol não é, ainda mais com a partida tem 90 minutos cada. Ainda assim, o jovem conseguiu contribuir com 8 participações diretas em gols, nada mal. São 3 tentos assinalados e passes para outros 5. Os melhores números são pela Copa do Rei, competição a qual Arda soma 2 gols e 2 assistências em 3 jogos. Logo vemos que é um jogador muito bom e não é um bagre. O portal Fichajes da Espanha ainda acrescenta que outros 2 nomes podem estar de saída do Real Madrid. Além de Arda Güler, o clube estaria trabalhando com a possibilidade de se desfazer de Fran Garcia e Vallejo. Esse último inclusive está em reta final contratual. Mas enquanto isso, o Arda Güler segue na Espanha. O jovem de 20 anos está em sua 4ª temporada como jogador profissional e desde então soma 21 gols marcados e outras 17 assistências fornecidas nas 109 partidas que esteve em campo. E como eu falei pra você, a dificuldade que envolvia Arda Güler envolvia Carlo Ancelotti. Pois bem, o Carleto agora recebe uma proposta para ir para um gigante ao qual ele já trabalhou. Ancelotti, técnico do Real Madrid, está na mira do Milan. A informação é de alguém de respeito, Eduardo Inda. Segundo o comunicador espanhol de renome, o time italiano já entrou em contrato com o treinador dos merengues. O projeto do Milan para Ancelotti vai além do financeiro e envolve a questão esportiva, diferente do mundo saudita, também interessado no italiano. Paolo Maldini, ex-jogador e agora diretor, estará à frente na operação. Os detalhes não foram revelados. Inda, explicando que os italianos ainda acreditam muito na sabedoria do veterano, falou. E disseram que o gerente-geral do Milan falou com seu velho amigo Carleto, e é o Maldini. Ele lhe disse que as portas do Milan estão muito abertas se a saída do Real realmente se concretizar. A oferta do Milan e sobretudo o projeto será válido apenas se Carlo optar por deixar o Real Madrid. Caso contrário, o clube italiano, onde o mesmo é ídolo como jogador e treinador, não medirá esforços para os espanhóis. A saída de Ancelotti do Real Madrid representaria para o Milan uma grande surpresa no futebol europeu, como também novas oportunidades para o garoto Endrick, grande revelação do Palmeiras. Endrick não tem espaço com Carleto e tampouco joga. Na Espanha poucos entendem essa decisão, e inclusive cobranças internas acontecem, mas nada é feito e o brasileiro segue tendo poucos minutos. Uma mudança de técnico seria uma virada de chave para o camisa 16. Se Carlos sair da capital, a escolha número 1 de Florentino é Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen. Ele é o plano A e também o B. Há outros técnicos, mas o espanhol é a prioridade e cedo ou tarde estará na capital. O time de Florentino Pérez se concentra na Copa do Rei. O adversário será Real Sociedad. Em jogo de ida e volta, atletas sem espaço deverão ganhar oportunidades nessa noite na Espanha, até porque o Ancelotti sabe muito bem que o Real Madrid tem elenco para dar e para vender. E aliás, se tem alguém que é conhecido por ego, é o Mbappé. Ancelotti esclareceu relação sobre isso no próprio vestiário merengue. Kylian Mbappé é frequentemente assunto entre os mais antigos do Real. Vinícius Júnior revelou recentemente que é ótimo conviver com o francês no ambiente do clube merengue, o que de certa forma é contraditório, porque muitos dizem que o Mbappé é problemático. O Mbappé tá provando o contrário. O Vini afirmou que Mbappé é um dos melhores jogadores que joga ao lado. O camisa 7 tem se entendido cada vez mais com a nova contratação do time espanhol. Nas palavras de Vini, nossa conexão é muito boa, dentro e fora de campo. Jogar com os melhores jogadores sempre torna as coisas fáceis. Levou um tempo para Kylian se adaptar, mas ele está indo muito bem agora. Agora é a vez de Carlo Ancelotti se juntar a Vinícius Júnior. O comandante abordou como aconteceu a chegada de Kylian Mbappé no Real Madrid
Madrid. Nas palavras dele, Kylian chegou com uma boa atitude e um perfil baixo, melhorando a atmosfera. Um dos melhores jogadores do mundo chegou e, em termos de ego, absolutamente nada mudou, acrescentou o técnico do clube em relação ao camisa 9. E olha, realmente, os números de Mbappé no Real Madrid são impressionantes para a primeira temporada dele. Em 41 jogos na temporada, sendo 39 por clube e os outros 2 com a França, ele tem 33 participações em gols. São 28 gols feitos por Mbappé na época 24-25, além de 5 assistências do craque, contratado pelo presidente Florentino Pérez. Florentino insistiu ao máximo para Mbappé vir e parece que realmente está dando efeito. O gringo é dono da posição e faz com que Endrick tenha menos espaço com Carlo Ancelotti. É um fato que quando Mbappé chegou, muitos diziam que ele minaria o espaço do elenco. É um fato que quando Mbappé chegou, muitos diziam que ele seria uma bomba relógio e destruiria o próprio Real. Muitos até afirmariam que ele teria que ofuscar Vini Júnior, Rodrigo e companhia, mas a verdade é que Mbappé tá realmente entregando muita bola, e os problemas de ego que supostamente o fariam ter não estão acontecendo. No Paris Saint-Germain, a situação era caótica e talvez muitos achavam que Mbappé repetiria a mesma coisa no Real, mas o Mbappé realmente tem se mostrado um cara respeitoso e, mais do que tudo, excelente de bola. Eu havia falado em alguns recados da bola atrás que o Real Madrid estava considerando a contratação de Van Dijk, mas agora, segundo o jornal Marca, o Real Madrid não considera mais. De fato, o holandês vem sendo oferecido ao clube merengue, mas o Florentino Pérez tem outros planos. Virgil van Dijk tem contrato com o Liverpool até o fim da temporada. Aos 33 anos de idade, o holandês segue em alta demais. Contra o Man City, por exemplo, foi um dos melhores da vitória por 2-0 dos Reds. Florentino Pérez não considera a contratação do holandês pela idade dele. Ele é muito bem avaliado internamente, mas é uma aposta de alto valor e arriscada. Além disso, o clube vai confiar totalmente no futebol do zagueiro Raul Asensio. Eu recomendo que, se você não acompanha a temporada do Raul Asensio, tá para acontecer um novo Sérgio Ramos. O cara é absurdo. Voltando ao ponto, o Real acredita que a chegada de Van Dijk poderia atrapalhar a evolução do Asensio, que o tornou titular absoluto do time de Ancelotti na temporada depois das lesões de Alaba e Militão. O ótimo desempenho de Asensio faz com que até mesmo Saliba, jogador do Arsenal, perca força no Real Madrid, embora seja uma situação diferente de Van Dijk. O zagueiro do Arsenal tem 23 anos e é um dos melhores do mundo. O Van Dijk também é, mas tem 10 anos a mais. A ascensão de Raul Asensio permite até mesmo para o clube merengue passar a focar na base. Algo até incomum em Valdebebas, que sempre vai atrás de astros. A La Fábrica de Madrid agora passará a ter um carinho especial de Florentino Pérez. E a tendência é que Virgil permaneça no Liverpool. A ação de oferecer o atleta para outros rivais tem relação com a pressão interna para o clube vermelho lhe dar um novo contrato. Van Dijk está muito em forma, é o capitão do Liverpool e ama o espaço da Inglaterra. O holandês é considerado o melhor zagueiro do mundo desde que chegou ao time de Anfield no ano de 2018 por 75 milhões de libras. Desde então, pode até ter oscilado um momento ou outro, mas suas temporadas são quase sempre fora de série. E nesse Liverpool, que tem tudo para ganhar a Premier League, não está acontecendo nada oposto. E o Barcelona pode ter a volta de dois grandes astros. Poderemos estar vendo futebol 5.0. Brincadeiras à parte, o Barça parece estar mais próximo de Neymar do que nunca. Principal contratação do futebol brasileiro nessa temporada, o melhor jogador brasileiro da sua geração parece estar totalmente livre das lesões e vem ganhando cada vez mais sequência dentro de campo. Já são 432 minutos disputados em 2025. Neymar também ajudou a subir o patamar do time comandado por Pedro Caixinha, que encerrou a primeira passagem do Campeonato Paulista em alta demais. Nos 6 jogos em que atuou, o jogador marcou 2 gols e forneceu outras 3 assistências. Agora o Fichares da Espanha conta que Neymar e Barça estariam se aproximando de uma volta para o meio do ano, mas 2 detalhes ainda podem ser vistos como um empecilho: as finanças do clube catalão e a disponibilidade de Neymar para se ajustar quanto a isso. O camisa 10 assinou um contrato curto com o Santos e, segundo alguns rumores, vê com ótimos olhos a possibilidade de voltar ao futebol europeu para o segundo semestre, que é quando se inicia a nova temporada no velho continente. Dessa forma, o Barcelona é visto pelo jogador como desafio e destino ideal para isso. Além de reencontrar alguns velhos conhecidos, o estilo de jogo da La Liga agrada Neymar, que quer chegar no mais alto nível para disputar a Copa do Mundo de 2026. Nas últimas horas, o Sport também garantiu que Plini Zahavi, agente do jogador, já estaria trabalhando para viabilizar essa possível volta. O empresário possui um bom relacionamento com o presidente do Barcelona. Neymar, inclusive, pode não ser o único astro mundial a retornar ao clube. Isso porque também existe a possibilidade de que Lionel Messi volte ao Barcelona, e você vai entender agora.
Messi e Neymar atuaram por 4 temporadas no Barça e conquistaram tudo que foi possível ao lado de Suárez, considerado junto ao MSN um dos maiores trios da história do futebol. E se eu tô falando em Messi, vamos do Messi, né? Pois é, de acordo com o jornalista, o camisa 10 tem um grande desejo de voltar ao clube onde vive enorme auge. Antes de mais nada, Messi quer retornar ao Barça e a informação é de Alex Scandal, que foi o primeiro jornalista a afirmar que o argentino jogaria com as cores do Inter Miami dos Estados Unidos. Segundo o comunicador, Messi teria dito: "Não posso deixar o futebol sem jogar no novo Camp Nou, estádio do Barça que passa por uma grande reforma." Ainda não se sabe se o camisa 10 deseja de fato voltar ao clube para jogar futebol ou apenas realizar um amistoso no mítico novo estádio do clube da Catalunha. De todas as formas, na Espanha, o Barça quer a volta de Messi e tem esperança que o argentino aceite o desafio. Além de Alex Scandal, o canal esportivo DirecTV Sports também frisa a vontade de Lionel em voltar para Barcelona, que trabalha nos bastidores para tal situação surpreendente. As chances de Messi voltar ao Barça não são grandes assim, afinal tudo dependeria de Hansi Flick, técnico do time espanhol. Não há dúvida sobre a qualidade técnica do argentino, mas o lado físico pode ser um problema. Nos últimos anos, Messi se lesiona mais do que o normal e vem jogando pouco, já que a temporada nos Estados Unidos não é intensa. Além disso, ao que parece, o camisa 10 antes das novas informações estava disposto a encerrar a carreira no país americano. Messi gosta de viver nos Estados Unidos, pela vida tranquila que ele tem. O futebol no país não é tão forte e poucas pessoas o conhecem, dando tranquilidade para sua família sem grandes holofotes. Tá, vamos lá, vamos corrigir. Não é como se poucas pessoas conhecessem o Messi, mas é bem menos agitado do que nos outros lugares. Mas o que pensa Laporta? O presidente do Barça sonha em contratar uma estrela de renome para a estreia do novo Camp Nou. Nisso entra Messi e até mesmo Neymar. Ambos gostariam de retornar ao clube de 2025 para 26. Camp Nou entra na reta final de construção e estará pronto no próximo ano. Messi com a Inter Miami tem contrato até dezembro de 25. Tudo se alinha para uma volta, embora esse sonho esteja apenas até agora no pensamento. Falei no mercado da bola anterior, o City está se reformulando. Guardiola confirma a reformulação no elenco e pode até liberar Ilkay Gundogan do City se uma proposta irresistível chegar. Com uma temporada totalmente abaixo, o City tá mal e Gundogan também. Isso porque, segundo informações do jornalista Jeremy Cross do portal Daily Star, pelo menos 8 craques podem deixar o clube no verão europeu, ou seja, no meio desse ano. Um deles é Gundogan. De acordo com o portal Ferraris, a diretoria do City gostaria de manter o meio-campista alemão por mais uma temporada, mas ele é alvo da Arábia Saudita. Ainda não foi revelado qual time de fato tem o interesse de contratar o jogador, mas uma proposta pode chegar e deve ser economicamente difícil de recusar, ainda segundo o portal. Algo pode acontecer, já que o clube sabe que o jogador pode buscar outro desafio se as condições forem atrativas. De fato, é o que geralmente é feito pelos clubes da Arábia. Ainda não se sabe qual será o futuro de Gundogan. Após defender o Barcelona, retornou ao City assinando um contrato somente até junho desse ano, ou seja, restam apenas poucos meses para ele deixar o clube. O fato é que, se o clube não renovar com o jogador de 34 anos, terá que buscar um substituto. O jornalista Jack Gogan disse que o City ainda deve contratar até 5 jogadores na janela de transferências de verão. Gundogan, vale lembrar, começou sua carreira brilhando pelo Borussia Dortmund. Pouco tempo depois viria a jogar no City, se tornando um dos principais e históricos jogadores do clube, conquistando até mesmo títulos como a Champions e, claro, Premier Leagues no currículo. Real Madrid pode aceitar vender Endrick ao Arsenal, mas impõe uma condição: o brasileiro pode deixar o clube merengue já na próxima janela. A verdade é que a situação de Endrick tá virando um ioiô. Uma hora ele vai ficar, outra hora ele vai sair. O Real já pode negociar o Endrick com outro gigante do futebol europeu já na próxima janela. Considerado uma das maiores promessas do Brasil, o jovem atacante parece ainda não ter caído nas graças de Ancelotti. Assim, com poucos minutos em campo, muito se fala sobre uma eventual saída. A imprensa espanhola chegou a noticiar nos últimos dias que Endrick considera deixar o clube em virtude de pouco tempo de jogo, o que coloca em dúvida sua participação na próxima Copa do Mundo. Na elite da Europa, o Arsenal surge como um dos principais interessados. Agora o portal Real Madrid exclusivo conta que o time merengue aceitará vender o jovem desde que o jogador peça para sair. A decisão está nas mãos dele. A fonte conta que a ideia de Florentino Pérez, claro, é em permanecer com a joia. Por outro lado, o Real Madrid não tem a política de permanecer com jogadores que estejam insatisfeitos no plantel, ou seja, se Endrick decidir ir embora, o desejo está atendido. O último jogo ao qual Endrick iniciou como titular foi no dia 5 de fevereiro diante do Leganés. Na ocasião, o jovem disputou 82 minutos
minutos e marcou um dos gols da vitória por 3-2. Porém, nas últimas 4 partidas, Endrick pouco foi acionado. Depois de não ser utilizado nos duelos diante de Atlético de Madrid, Manchester City e Osasuna, Endrick voltou a ganhar uma oportunidade, mas novamente com pouco tempo para mostrar algo. O ex-jogador do Palmeiras entrou em campo na recente vitória por 3-1 sobre o City, válida pela Champions. No entanto, o atleta permaneceu em campo por poucos segundos, visto que a partida já estava perto de se encerrar. Enquanto isso, Endrick segue com futuro indefinido para o segundo semestre. Outro clube que surge como oportunidade para o brasileiro, mas por empréstimo, é o Getafe. O clube espanhol, inclusive, já teria abordado o Real Madrid para discutir essa possibilidade. Mercado da bola mais que concluído com sucesso. Eu sou o Zefut e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!